Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar duas leis, a 10.639 e a 11.645, ambas falam aí da história, cultura afro-brasileira, né? E a 11.645 traz também a questão indígena. Então nós vamos falar dessas duas leis, que são curtinhas, mas qual a estratégia da aula? Trazer questões para você ver como que as bancas cobram. E essas duas leis estão aí no concurso de Paulínia, né? Caem em vários concursos, mas estão no tão aguardado e esperado concurso de Paulínia. Então, para você identificar como que a banca pode perguntar essas leis, né? Então, nós vamos aqui nessa estratégia, vamos fazer muitas questões, muitas, não tão muitas assim, né? Mas vamos fazer para você identificar aí como que cai, né? Porque isso é que é o interessante. Então, ó, Lei 10.639, de 9/1 de 2003, estabelece as diretrizes de base da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. E a Lei 11.645, de 10 de março de 2008, né? Primeiro vamos fazer a 10.639, depois vamos para essa lei aqui que altera também a 9.394, né? Que foi modificada pela 10.639, né? Essa aqui também modificou a LDB, e que estabelece as diretrizes da base e da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, né? Então aqui acrescentou aí o indígena, tá? Então vamos lá, Lei 10.639, né, de 9 de janeiro de 2003, que alterou a LDB, né, 9394, de 1996, que estabelece as bases e diretrizes da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e outras providências. Então, né, o presidente da República decretou e sancionou a seguinte lei. O artigo 1, que é a Lei 9394, né, de 20 de dezembro de 96, a famosa LDB, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos, o 26A, o 79A e o 79B. E o que diz o artigo 26A? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, e aí, gente, ó, muita atenção nesse trecho, você vai ouvir minha voz falando, é ensino fundamental e médio, oficiais e particulares. Então, ó, é tanto os públicos quanto os particulares, e é fundamental e médio. Muita atenção, anota isso aí no seu resumo. Torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Então, torna a obrigatoriedade. Parágrafo 1. É bem curtinho, gente, é só prestar atenção. O conteúdo programático a que se refere o CAPT é o artigo 26A. Desse artigo incluirá o estudo da história da África, presta muita atenção, anota isso aí, história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Então é tranquilo, gente, ó. Estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Você tem que lembrar disso. E lembrar que é ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, tá? E é obrigatório. Então, guarda isso para responder as questões. Parágrafo 2. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. E essa questão aqui, gente, esse parágrafo cai demais. Não cai, despenca. Despenca nas provas, né? Então, você tem que saber, ó, é no âmbito de todo o currículo escolar, em especial, esse em especial aqui, gente, nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras. Isso aqui, gente, você vai ouvir minha voz falando na hora da prova. Conteúdo referente à história e cultura afro-brasileira, ministrado em todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras. Não esquece isso. Parágrafo 3, vetado, né? Significa que não foi aprovado, está vetado. O 79A também vetado, você não precisa se preocupar com isso. E o 79B,
O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Essa aqui não pode errar. Eu costumo dizer que quando cai esse tipo de questão, é uma questão fácil. Aí vai para a prova, 90% acerta. Aí o que acontece? Se você dá uma bobeada lá, não lembra, né? É ruim, tá? Então, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Não pode errar essa questão, gente. Artigo 2, né? Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Essa foi uma lei de 2003, né? Na época, o presidente era o Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação era o Cristóvão Buarque, né? Que foi senador, tá? E foi ministro da Educação também. Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque. Olha aqui a questão, né? Atualmente, ensinar história e cultura afro-brasileiras e africanas não é mais uma questão de vontade própria dos professores. Embasado pela Lei número 10.639, História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, o ensino desse tema tornou-se obrigatório nas escolas. A respeito dessa lei, marque a alternativa correta. Então vamos lá, ó. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de ciências. Se você quer responder a questão, pausa o vídeo, né? Dá uma pausa aí nele e tenta pensar, tá? Vai analisando, ó. B. O calendário escolar incluirá o dia 21 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. C. O conteúdo programático deve incluir a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o povo negro na formação nacional, resgatando a contribuição do povo indígena nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. E D. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. E E. Nenhuma das alternativas anteriores está correta. Gente, quando você responde esse tipo de questão, você tem que responder de acordo com a letra da lei. E aí vamos analisar. Em especial nas áreas de educação artística e de ciências? Claro que não, né? Ciências não tá nada lá, então tira. B. É 21 de novembro, Dia da Consciência Negra? Claro que não, vamos tirar também. C. O conteúdo programático deve incluir a luta dos negros no Brasil, a cultura negra e o negro na formação da sociedade nacional. Olha que legal, parece que está certinha, né? Resgatando a contribuição do povo indígena. Olha a banca querendo te pegar, ó. Colocou indígena aqui, ó, para te confundir. Aí você faz uma leitura rápida, não percebe, né? Porque a mente, ó, passa aqui e aí você acha que é a C, mas não é, ó, é a D, ó. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura africana. Então, o que você marcou aí, gente? Marcou, opa, diminui aqui demais minha. Você marcou o que aí? Marcou letra D de dado, né? Letra D de dado, tranquilo. Então vamos aqui para número 2, segue o game aqui, vamos para a próxima, né? Uma das metas do Plano Municipal de Educação de Cuiabá, peguei essa questão, caiu numa prova de Cuiabá, né? É manter e ampliar a execução das políticas de educação inclusiva. No que diz respeito à dimensão étnico-racial, esta meta está associada à Lei Federal número 10.639 de 2003, que torna obrigatória a inclusão no currículo oficial da rede de ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Segundo o parágrafo 1º do artigo 26A, acrescido à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB, o conteúdo programático incluirá, dentre outros itens, Então, o que está lá no artigo 26A? A contribuição do povo negro nas áreas científica e artística e história da África Oriental nos séculos XIV e XVI.
a luta dos negros contra indígenas, a história dos países africanos que enviaram escravos para o Brasil e as religiões de matriz africana. C, a história dos negros da África Ocidental, a culinária baiana, a abolição da escravatura, que é a legislação do período do Império no Brasil. E D, o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil e o negro na formação da sociedade nacional. Ó, gente, dei curtinha. Lembrou do item 26A? Né? Tem século lá? Não, né? Tem aqui falando a luta dos negros contra os indígenas? Também não, né? História dos países que enviaram não está escrito dessa forma, né? Fala da culinária baiana, gente. Esse aqui foi para, né? Não, né? Então, qual que é o gabarito? Letra D, ó, tranquilo, né? Para você lembrar aí, para você ficar atento, gabarito, letra D de dado. Ó, tranquilo, letra da lei aqui, né? Então não tem muito segredo, tá? Vamos para número 3. Segue o jogo aqui, segue o game. A alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação com a sanção conhecida Lei 10.639 determina que, novamente a 10.639, ó. A. Os conceitos de ancestralidade, luta, sedução, jogo e território devem ser evitados como pilares de uma ciência africana. B. Seja obrigatório o ensino sobre história e cultura africana nos estabelecimentos oficiais de ensino fundamental. C. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. D. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira sejam ministrados no âmbito do ensino médio nas áreas de educação artística. E aí, gente, o que você respondeu aí? Hein? O que você respondeu nessa questão? Tranquila a questão? Ó, pensa aí. Tranquilo, né? Letra da lei, gente. Olha só. Fala de ancestralidade, luta, sedução. Não, né? Fala que é obrigatório o ensino sobre história? Sim. E cultura africana? Sim. Nos estabelecimentos oficiais e os particulares? Cadê? Né? Agora aqui, ó, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, ok, lembra, eu falei para você, guarda isso, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Letra C, né? Aqui falou nas áreas de educação artística, né? Não tá só ensino médio, portanto, gabarito letra C. De casa. Ó que tranquilo, você vai ouvir minha voz. Eu trouxe mais uma questão que é para você não esquecer. Ó. Segundo a Lei 10.639 de 2003, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, né, e quando você faz questão, ó, você vai revisando, né? Torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Nesse sentido, assinale V se verdadeiro, ou F se falso, quanto ao conteúdo programático que deverá ser abordado. A luta dos negros no Brasil, aí tem duas estratégias que eu indico para você. Ou você dá uma olhada nas questões aqui e vê, tem tudo verdadeiro e tem tudo falso? Não, só tem tudo verdadeiro, né? Então, se tem tudo verdadeiro, pode ser que as três sejam verdadeiras? Pode. Tem tudo falso? Não. Então, qual é a conclusão lógica que eu chego? Ou pelo menos uma é falsa, não, ou pelo menos uma é, se tem tudo falso, é uma possibilidade, né? Ou pelo menos se não tem todas falsas, então pelo menos uma é verdadeira ou duas, é lógica, né? Lógica, certo? Se eu tenho todas as falsas, todas as verdadeiras, não tenho todas as falsas, é porque pelo menos uma é verdadeira ou duas. Então isso pode te ajudar na hora de responder aqui, ó. Né? A lei é tranquila, né? Então você só vai olhar aqui, ó, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional e a contribuição do povo negro somente na área política. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é, e aí eu dou uma dica, gente, aquele, ó, minha dica, DNA da educação. A contribuição do povo negro somente na área política se restringiu a uma área aqui,
Portanto, a gente já colocou falso. Se é falso, eu já elimino a A, já elimino a B, já elimino a D. Fico só entre duas questões. Aí vou analisar aqui, ó. A luta dos negros no Brasil. Ok, tá na lei 10.639, ó, mas os dois têm, né? Então vamos para a última aqui, ó. A cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Tem na lei, é verdadeiro, portanto, é letra C. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Ó que tranquilo, gabarito, letra C. De casa, gente. É assim que a gente faz prova, né? Tem que usar todas as nossas artimanhas. 5, para você não esquecer mais essa lei, ficar aí tatuado na sua mente. Lei 10.639 de 2003, História e Cultura Afro-Brasileira, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado, hein? Incorreta. Essa aqui foi mais ampla, ó. Não ficou muito restrita a lei, então a gente tem que estar esperto também. A lei é fruto de uma ampla discussão do movimento afro-brasileiro, quando reconhece que para erradicar o racismo, a discriminação racial, é indispensável uma ação conjunta entre governo, mobilização e articulação da sociedade civil. Professor, como é que eu vou saber isso, né? Então, aí você tem que ter, né, aquele bom senso, pensar, bom, essa lei, né, foi promulgada ali, era o governo do presidente Lula, tinha uma relação ali com esse movimento social afro-brasileiro, né? Então é provável que não esteja incorreto isso aqui, né? É provável. Vamos ver. B, a lei foi importante, pois resolveu definitivamente o problema do racismo e da desigualdade racial no Brasil. Gente, aquilo que eu falei do bom senso. Só por causa da lei resolveu o problema do racismo? Opa, parece que essa é incorreta, né? Tivemos aí eventos aí, o fato do que aconteceu no Carrefour lá, né, recentemente, e tantos eventos aí que a gente vê de racismo no dia a dia. Portanto, tá com cara de gabarito letra B. Mas aquilo que eu falo, você não pode deixar de ler as outras para checar, né, se está realmente para ver se é o B mesmo. Para que haja efetivação da mencionada lei, a história e cultura afro-brasileira devem ser ministradas em todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira, do ensino fundamental e médio, tanto na rede pública quanto na rede particular. Ok, está de acordo com a lei, né? D. A lei foi criada a partir da análise dos dados que aponta as desigualdades entre brancos e negros e a constatação da necessidade de políticas públicas específicas no sentido de promover mudanças na sociedade. Ok, né? Está coerente. E a lei é um marco histórico que visa reparar erros passados. Entretanto, é notório enfatizar a importância dos movimentos afrodescendentes na conquista dessa lei, também contra a opressão e as injustiças advindas da escravidão. Ó que legal, é realmente gabarito letra B. Ah, professor, essa questão aqui foi mais ampla, né? Ela não só exigiu de você o conhecimento da lei, mas um conhecimento da elaboração da lei, né? E às vezes a gente tem que ter isso em mente, né? Porque a banca pode apresentar uma questão dessa? Pode, né? Para saber se o candidato realmente tem uma visão que vai além só de ter observado a lei, né? Então, gabarito letra B, né? Por quê? Resolveu definitivamente o problema do racismo e da desigualdade? Claro que não, né? Claro que não. Se fosse só assim, era maravilhoso, né? Agora vamos para a lei 645 de 10 de março de 2008, né? Que altera a LDB, né, 9394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei 10.639, né, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História, Cultura Afro-Brasileira e Indígena, né? Então, olha só, modificou o 26A, né, que passou a ter a seguinte redação: nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.
Parágrafo 1. Conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições na área social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Professor, o senhor acabou de falar do artigo 26A da Lei 10.639, e ela já foi modificada aqui pela 11.645. E o que eu devo responder, professor? Sempre responda de acordo com a pergunta. Se a lei disser assim, de acordo com a lei 10.639, você responde de acordo com a lei 10.639. Se falar de acordo com a lei 11.645, você responde de acordo com a lei 645. Por quê? Eles vão cobrar a letra da lei, né? E aqui o artigo 26A, ele foi modificado. Vocês viram que agora entrou, né, dois grupos étnicos, e aí está falando da África e dos africanos, mesma redação, e acrescentou o índio, né, na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica, política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito todo do currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras, né? O Luiz Inácio Lula da Silva era o presidente e o ministro da Educação aqui já era o Fernando Haddad, né? A lei entrou em publicação. Por que eu coloco isso? Porque, né, é importante você saber o contexto aí que foi feito a lei. Olha só, então agora acrescentou, gente, a questão, né, do índio. Ah, professor, e se perguntar da 10.639? Aí você responde de acordo com a 10.639. Olha essa questão que eu trouxe para vocês, ó. Ela traz as duas leis, ó. As leis 10.639 e 11.645 estabelecem diretrizes e bases da educação nacional, regulamentando a obrigatoriedade de incluir no currículo oficial o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena em todos os níveis de ensino. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiro ou falso as seguintes afirmativas. Então, novamente, um de verdadeiro ou falso. Aí o que eu falo para você, olha a questão, né? Ó, a questão tem todas verdadeiras? Não. Tem todas as falsas? Não. Então, não adiantou muito para a nossa lógica olhar aqui, né? Porque tem verdadeiras, falsas, então vamos analisar mesmo, né? Então vamos lá, essas leis possibilitam ações educativas que podem ampliar a consciência política, histórica e cidadã dos estudantes, fortalecendo identidades étnico-raciais e culturais de povos indígenas, africanos e afro-brasileiros, ressaltando a diversidade que caracteriza a formação da população brasileira. Parece estar correto, né? Parece estar correto, realmente. Né? A lei, possibilitar ação educativa, ampliar a consciência, né? A palavra ampliar combina com o nosso DNA da educação, fortalecer, né, as identidades, ok, parece estar certo. Então, o que eu faria? Colocaria um Vzinho aí. Aí eu vou olhar minhas respostas. Ó. Se eu tenho absoluta convicção que é verdadeira, eu já elimino a B e já elimino a C. Né? Já passo o traço aqui. Se você está certo disso, já elimina. Confere as outras, né? As sanções dessas leis determinam como dever restrito aos professores de história. Olha a palavra restrito. Combina com o DNA da nossa educação, que é sempre de ampliar, né? Aqui restringiu. É aquela dica que eu digo para vocês. DNA da educação. Pensar em ampliar, amplitude, né? Atender a todos, democracia, respeito aos direitos humanos. Aqui restringiu, né? Ó, restringiu. Restrito aos professores de história. É o que diz a lei? Não, né? Incluir conteúdos referentes à cultura, história de africanos, afro-brasileiros e indígenas no currículo oficial de suas disciplinas. Portanto, aqui é F, né? Vamos marcar F aí, porque ó, restringiu, e não é isso. Se é VF, VF, VF.
Aí já eliminei 3, só estou entre 2 agora, né? E aí? Então vamos lá, vamos voltar para lá. A promulgação dessas leis contribui para ressignificar a pluralidade étnico-racial brasileira, valorizando a cultura afro-brasileira, africana e indígena. Realmente, né? Vai valorizar, né? Tem tudo a ver, parece ser verdadeira. Se parece ser verdadeira e eu tenho certeza, vou olhar aqui, VFV. Opa! Já é a resposta aí, né? Mas vamos checar a última alternativa aqui para ver se vai dar certo com a nossa alternativa, que tem que ser V agora, se a gente está confiando nas nossas respostas aqui. A relevância dessas leis para a sociedade brasileira está relacionada principalmente ao rompimento de imagens negativas ou distorcidas, historicamente construídas sobre os povos africanos, os afro-brasileiros e os indígenas, e a obrigatoriedade de ações educacionais que combatam quaisquer tipo de preconceito e discriminação. Opa, ok, verdadeiro. Portanto, é a letra E, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Olha só, é assim que a gente faz questões desse tipo, gente. E aí, resolvemos a número 6 aqui, ó. Ó que bacana, né? E já fizemos um baita resumão aí. Então, vamos aqui para a próxima. É gabarito letra E. Confirma aí, segue o game aqui. A Lei Federal número 11.645, 08 dispõe sobre o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Com relação a essa lei, é correto afirmar, né? Serão abordados no ensino superior a partir da formação de profissionais especialistas dessas áreas, em especial nas ciências humanas. B. Serão abordados a partir do ensino médio, tendo em vista a proximidade desses temas com questões sociais e práticas do cotidiano dos alunos. C. Serão ministrados a partir do ensino fundamental, tendo em vista a abordagem geográfica e histórica do tema. D. Serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira. E serão realizadas formações de docentes especialistas nesse tema nos cursos superiores após o prazo de 5 anos, deverão constar no conteúdo dos livros didáticos do ensino fundamental e médio. O que diz a 11.645, gente? Você já respondeu aí, né? Respondeu? Correto? Né? Então, o que diz essa lei? Né? Vamos lá, para ver se você conseguiu responder corretamente aí o gabarito da letra, da questão número 7, né? Serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira. É isso que está na lei, portanto, o gabarito letra D de dado, né? D de dado, gente, ó. Não tem nada a ver aqui, ó, ensino superior, colocou aqui, só colocou ensino médio, né? Aqui só colocou ensino fundamental e aqui colocou todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira. Correto, né? Gabarito letra D, gente. Então, olha só, tranquilo, né? Você vai ouvir minha voz falando sobre essas leis, não vai errar nenhuma questão se cair de 10, 639 ou de 11.645, você não vai errar de jeito nenhum. Olha essa aqui, ó. Segundo a lei 11.645, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Em especial em quais áreas? Ó, essa aqui, né? Olha aí. Tranquilo, né? Educação física e de músicas e história brasileiras, B, ensino religioso, literatura e histórias brasileiras, C, educação artística e literatura e histórias brasileiras, D, educação artística e literatura e geografia brasileira. Pessoal, agora tá fácil, né? Porque você tá fazendo várias questões, você vai gravando isso na sua mente, não vai esquecer, vai ouvir minha voz na hora da prova, vai lembrar, essa é fácil, vê lá o vídeo. Gabarito, letra C, educação artística e de literatura e histórias brasileiras, né? Ó, minha voz soando no seu ouvido lá. Gabarito, letra C, de certo, né? De já aprovei, ó. Vamos lá para a próxima. A Lei 11.645, de 10/3 de 2008, estabelece: A.
que estabelece a lei, gente? Olha lá, a matrícula de alunos negros e indígenas nas unidades escolares regulares, de modo a assegurar a participação democrática desses sujeitos no sistema de ensino, no sistema de ensino público. E aí, por que a banca joga uma questão dessa, gente? Para saber se o aluno tem a noção do que é a lei 11.645. Por isso que é importante, às vezes, você também, não precisa decorar, né? Mas você fala assim, nossa, eu estudei alguma lei que falava de matrícula de alunos negros e indígenas, né? Então, para saber se você está... A substituição do ensino da literatura portuguesa e europeia pelo estudo da literatura ameríndia, brasileira e africana, resgatando as contribuições estéticas e culturais dos povos originários e escravizados no Brasil. Você leu alguma coisa de lei que falava disso? C. A inclusão de 2 disciplinas no ensino fundamental, História e Arte da África, História e Arte Indígena, cumprindo o ensino obrigatório desses conteúdos. Falou de inclusão de 2 disciplinas. D. A exigência do estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena, retomando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Opa, essa aqui eu acho que pode ser, né? Mas vamos ler aí. A modificação das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 869 de 90, no que diz respeito aos direitos específicos das crianças negras e indígenas, representando um marco na luta contra o racismo. Isso aqui muda o ECA? Não, né? Mudou a LDB, por isso que eu falei, ó. Por isso que você tem que ter algumas coisas aí na cabeça, né? Portanto, gabarito, letra D de dado, ó. D de dado. Você não vai errar mais essas questões, gente. Tenho certeza que essas aqui, em todos os concursos que você prestar pro resto da sua vida, você vai acertar. E a número 10, né? Que eu coloquei número 10, mas não é 10, né? Eu pulei uma questão aqui, né? Coloquei 8 e fui para... Aí foi erro meu aqui, que aqui é 9, né, gente? A lei 11.645, a 9 ficou oculta, né? A lei 11.645 de 2008 inclui no currículo oficial escolar a obrigatoriedade do estudo da história e das culturas indígenas. Sobre essa lei, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Ó, novamente, hein? Vamos fazer aquela lógica, olhar aqui. Tem 3 verdadeiras, mas não tem 3 falsas. Significa o quê? Pelo menos uma é verdadeira ou 2. Olha a lógica, hein? Estou usando lógica de pensamento. Nem olhei a lei, mas eu sei que pelo menos uma ou 2 podem ser verdadeiras, né? Já é uma lógica para a gente pensar na hora que lê aqui. Vamos para a primeira. O estudo dos povos indígenas brasileiros resgata suas contribuições nas áreas social, econômica e política. Eu acho que aqui é verdadeiro, né? Que é a mesma coisa da lei 10.639 lá, né? Que fala do negro, social e político. Parece ser verdadeiro. Essa lei procura reparar o tratamento de exclusão oferecido historicamente aos grupos indígenas do Brasil. Verdade, né? Também, né? A lei foi criada para isso, parece ser verdadeira. Essa lei rompeu com a visão etnocêntrica que apresenta a ideia de que aquele que é diferente é naturalmente inferior. E aqui, gente, o que é essa questão etnocêntrica, né? É achar, né, que, porque é diferente, né? Então aquela visão que as pessoas têm, o selvagem, né? O selvagem, o índio, o indígena, sabe? Aquela visão de diminuir, né, uma cultura, porque ela é diferente, né? Porque os índios tinham um modo de vida diferente do que o modo dos europeus que chegaram aqui e encontraram os índios, né? Na verdade, o Brasil já era povoado, né? As pessoas falam, porque a gente aprende história, né? Descobrir o Brasil. Não, o Brasil já existia o território, que, né, os portugueses depois deram vários nomes, depois passou a se chamar Brasil, mas, né, aquela visão que eles, porque o europeu é o evoluído, o indígena é o atrasado, né? Então, houve todo... E aí a lei, esse estudo vem justamente para
trabalhar isso com as crianças, né? Trabalhar essa questão da cultura indígena, da importância dela na formação do Brasil, não essa visão etnocêntrica, né? De que é diferente, é inferior. Não, o diferente é diferente, né? Então, olha só, por quê? Estamos comparando porque a cultura europeia é superior à cultura indígena? Em que aspecto? Né? Aí a gente pode fazer várias reflexões. Bom, de respeito ao meio ambiente, a cultura europeia não foi, né? Ela veio e destruiu, né? Destruiu um monte de coisa, cometeu violências, né? Escravizou gente. Então, isso é ser evoluído. Então, só para pensar, né? É isso que o professor deve fazer aos seus alunos, pensar. Isso é evoluído? A gente escraviza, a gente tenta mudar a cultura da pessoa, tenta impor uma outra cultura. Isso é mais evoluído que o outro, né? Então, é trazer a reflexão, né? Fazer as pessoas refletirem sobre isso. Né? Então, não é essa questão que é inferior, né? Ou superior, não é isso, tá? Então, são mundos, né? Eram mundos diferentes que, de repente, ali se conectaram através das grandes navegações. Portanto, né? Olha, me empolguei agora aqui na aula de história, né? Então, gabarito, letra A de amor, né? Olha só, A de amor. Tá vendo, gente? Então, espero que com essas questões tenha ajudado vocês aí, né? Com essas duas leis, né? Então, são duas leis, uma que é a 10.639, que depois é modificada ali, acrescentado um tópico sobre os indígenas. Então é muito importante que você saiba que a 10.639 trata apenas ali da história, cultura africana, e depois vem a 11.645 e história, cultura afro-brasileira e indígena, né? Então teve a junção ali de mais um tópico importante, que é a questão do indígena na lei, tá? Então, para você entender e não errar nenhuma questão, sempre responda de acordo com a letra da lei, tá? De acordo com a letra da lei. Então, um grande abraço e até a próxima.